Olá, irmãos. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 3 da carta aos Efésios. Esse capítulo, Paulo, ele começa falando da vocação dos gentios e o seu apostolado. Então, Paulo, ele diz, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. O que Paulo fala? Eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Nós sabemos que Paulo, ele, por amor ao Evangelho, Paulo, ele plantou várias igrejas, ele empreendeu 3 viagens missionárias. Paulo sofreu muito por conta do Evangelho. E Paulo agora está em Roma, prisioneiro. Paulo chega preso por conta do Evangelho, mas agora tem uma acusação muito grave contra Paulo, que é do Império Romano. Agora é uma coisa diferente, porque houve um incêndio em Roma e culparam os cristãos, e Paulo era o líder. Paulo está numa situação muito difícil. E Paulo em Roma é morto, decapitado, a mando do imperador Nero. Então ele diz prisioneiro de Cristo Jesus, por quê? Porque Paulo está preso por conta do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que ele diz que é prisioneiro de Cristo Jesus. E por amor de vós, gentios, ou seja, eu escrevi cartas, eu fui o apóstolo dos gentios, e eu estou aqui por amor de vocês, gentios, é isso que ele quer dizer. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada por vós outros. Paulo está aqui explicando que aquilo que ele pregou, o Evangelho de Jesus Cristo para todos aqueles, para que eles também viessem a ter a oportunidade de receber a graça salvadora do Senhor Jesus. Pois, segundo uma revelação que me foi dada, conheci o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ou seja, Paulo ele fala desse mistério porque Paulo tinha um entendimento diferente, sobre a salvação, através de obra da lei. E quando ele conheceu esse mistério através de Jesus Cristo, quando o próprio Jesus, que ensina todo o evangelho da graça, da salvação para Paulo, Paulo muda a sua história, o seu procedimento de vida, ele se dedica integralmente à obra do Senhor. Qual era a maior motivação de Paulo? A maior motivação de Paulo é que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Que todos viessem a conhecer que a salvação se dá através da fé em Jesus. Que a justificação é pela fé em Jesus. Essa era a maior motivação de Paulo. Não era pessoal, não era de vaidade, não era financeira. Paulo queria que todos os seus compatriotas chegassem ao pleno conhecimento da verdade e, consequentemente, todos se salvassem. Essa era a motivação de Paulo. Pelo que, quando ledes, pois, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, profetas do Espírito. Então, aqui Paulo está falando de um privilégio muito grande. Porque outras gerações não tiveram o privilégio de conhecer a Jesus. Na geração de Paulo, agora Jesus veio. Jesus veio no começo do século. E ali, todos ali, os apóstolos, e aquela geração, eles agora compreenderam agora o mistério que foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Foi revelado aos santos, aos que creram, aos convertidos, apóstolos e profetas, no Espírito Santo. Foi um privilégio muito grande, porque na geração de Paulo, dos apóstolos, foi efetuado o derramamento do Espírito Santo. Jesus, quando ele ascende aos céus depois da sua ressurreição, ele manda o Consolador com 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes, e ali é feito o derramamento do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que habita dentro de nós e entre nós.
É Ele que está guiando cada passo nosso, a nossa vida, nos fortalecendo em poder. É uma bênção, meus irmãos. Imagina esse mundo sem o Espírito Santo como seria. E a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Ou seja, agora os gentios que andavam fazendo a vontade da carne, eles agora receberam também o Espírito Santo. Porque Paulo era apóstolo dos gentios, e Paulo, quando pregou o Evangelho de Jesus Cristo, muitos foram convertidos através do Espírito Santo. E agora são co-herdeiros e membros do mesmo corpo. O corpo é o corpo de Cristo. E co-participando da promessa de Cristo. Agora não há mais separação de judeus e gentios. Todos vão salvar da mesma maneira, colocando a fé no Messias, em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, ao qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, Paulo, ele foi ministro conforme o dom da graça de Deus. Nós sabemos que tivemos 12 apóstolos, e Paulo foi um apóstolo, mesmo fora de tempo, mas ele teve um encontro com Jesus. Escolhido para levar a mensagem salvífica de Jesus para os gentios, para judeus e para reis. E Paulo, ele foi criticado em algumas igrejas que ele fundou na Galácia, em Coríntios, porque diziam que o evangelho de Paulo era incompleto, porque a salvação era pelas obras da lei e pela fé em Jesus. Então, como Paulo pregava só a justificação pela fé, o evangelho de Paulo era incompleto. Então, Paulo era criticado por isso. E também era criticado porque Paulo não esteve andando com Jesus. E Paulo, ele vai defender o seu apostolado dizendo, olha, eu estive com Jesus sim, mesmo fora de tempo, porque eu recebi os ensinamentos diretamente de Jesus. Isso é comprovado porque tudo que Paulo ensinou, que Paulo pregou nas igrejas que ele fundou, quando ele encontra os apóstolos, com 3 anos depois Pedro, e depois 14 anos depois os demais apóstolos, quando eles sentam para nivelar, tudo que Paulo pregou estava de acordo com os apóstolos que tiveram com Jesus. E, além do mais, Paulo chega a repreender, a exortar Pedro, porque Pedro, em algum momento, Pedro, quando estava com os gentios e judeus, ele queria agradar um e a outro com obras da lei e, ao mesmo tempo, com justificação pela fé. E Paulo, de forma veemente, ele exorta Pedro, dizendo que a salvação somente é pela justificação pela fé. Então, Paulo, daí prova que ele recebeu o ensinamento diretamente de Jesus. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insudáveis riquezas de Cristo. Interessante aqui que Paulo, o homem, é o maior missionário da história, plantador de igrejas, homem do conhecimento muito vasto, falava 4 idiomas, tinha conhecimento da Tanakh, do Antigo Testamento, com muita profundidade, discípulo de Gamaliel. Mas ele disse que é o menor de todos os santos, de todos os convertidos. Por que Paulo fala isso, irmãos? Porque Paulo, ele ainda tem aquele sentimento de culpa. Porque Paulo, ele foi o perseguidor do seguidor do caminho. De matar, de prender. Então, ele tinha aquilo na mente ainda, que ele era o menor de todos os santos. Daqueles que colocaram inicialmente a fé em Jesus, como os apóstolos, né? Os seguidores do caminho, aqueles que colocaram a fé em Jesus. E Paulo, ele perseguindo essas pessoas, né? Ele só veio a ter essa mudança quando ele teve esse encontro com Jesus. Daí ele dizer que ele é o menor de todos os santos. Mas me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insudáveis riquezas de Cristo, essas maravilhas do Senhor Jesus. Aí ele entender isso, né? Que ele é o menor de todos, porque ele perseguisse o do caminho. Mas o fato é que Paulo era muito grande. Paulo, ele fez coisas maravilhosas. O evangelho chegou até nós gentios por conta dele. E manifestar qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Vai pregar que o Deus que ele prega é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que tem poder, é o Deus da nossa salvação. Para que pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ou seja, agora, a igreja tem essa missão. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos comissionados a fazer essa obra. Começa com os apóstolos, depois vieram os pais apostólicos, depois vem a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo. Essa missão foi confiada a nós. Todos nós, igreja, temos essa missão de levar a mensagem salvífica de Jesus, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. Ou seja, foi o próprio Jesus que estabeleceu isso para nós, fazer o ID. Nós fomos comissionados a pregar esse evangelho, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ou seja, a fé em Jesus. Nós temos a consciência que a nossa fé em Jesus Cristo é através da confiança que temos nele. Ou seja, quanto mais nós conhecemos a Jesus, quanto mais nós temos relação de intimidade com Jesus, mais temos fé. Ou seja, a fé é baseada na confiança. Quando nós temos a confiança plena, nós entendemos que as coisas vão acontecer pela fé. E ele vai concluir esse capítulo dizendo: Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por nisso está a vossa glória. Aqui é interessante que Paulo, ele diz para a igreja, ora, não vos desfaleçais nas minhas tribulações. Porque Paulo passou por grandes tribulações. Paulo foi chicoteado, Paulo recebeu 40 anos de açoite, foi apedrejado, foi preso. Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi picado por serpentes, abrasadora. Paulo passou por tanto sofrimento. E ele está dizendo aqui, não desfaleçai, ou seja, não esmoreçam nas minhas tribulações por vós. Ou seja, tudo isso eu sofri por vocês, gentios. Eu sofri por conta do evangelho, pregando para vocês, gentios, e muitos não aceitaram, eu sofri por conta de vocês. Pois nisso está a glória de vocês. Por quê? Porque o evangelho que eu preguei para vocês vieram a crer. E vocês vieram a crer nesse evangelho, e a glória de vocês é essa, porque um dia vocês estarão com Jesus por toda a eternidade. Ou seja, o evangelho que eu preguei para vocês, com todo esse sofrimento, é a glória de vocês. Por quê? Porque um dia vocês vão estar com Jesus por toda a eternidade. Mas agora Paulo vai orar novamente por essa igreja, por esses irmãos. Então é interessante que Paulo, ele ora por esta igreja para consolidar, para que eles fiquem cada vez mais firmes. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Por esta causa, por vocês, para que vocês fiquem firmes. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, Paulo está dizendo, é o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de vocês, dentro de nós. Ele nos fortalece em poder, ele nos revigora, ele nos guia os nossos passos no caminho da santificação. É o Espírito Santo que faz com que o nosso pecado, a vontade de pecar, seja mortificada. É o Espírito Santo que se contrapõe às forças do mal. É através do Espírito Santo que nós insistimos que essa luta que ainda tem dentro de nós, entre a carne e o Espírito, é o Espírito Santo que vai fazer com que vençamos as forças do mal, que querem nos tragar. A nossa luta não é contra a carne e sangue, irmãos. É contra o inimigo. É contra o diabo mesmo. Mas o Espírito Santo, ele nos fortalece em poder para derrotar essas forças do mal que querem ainda nos tragar. É isso que Paulo está dizendo aqui. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Nós recebemos a graça salvadora de Jesus Cristo pela
fé que colocamos nele, no que ele fez na obra redentora na cruz. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. O amor de Jesus por nós foi um amor incondicional. Ele morreu no nosso lugar. Também nós temos que ter esse mesmo amor que ele nos ensinou. Nós também possamos ter. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Entender que esse amor excede todo o nosso entendimento. É claro, irmãos, como entender esse grande amor de Deus por nós. Lá antes da fundação do mundo, ele sabia que o homem ia pecar, e ele veio morrer no nosso lugar, aquela morte. Ele sofreu tanto por nós, derramando todo o seu sangue. Aquele sofrimento na cruz foi muito grande. Então esse amor é incondicional. E nós ainda éramos pecadores. Nós não merecíamos nada disso. É muito amor. É incondicional esse amor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Muitas vezes nós oramos ao Senhor e Ele dá muito mais do que nós pedimos. Muito mais do que merecemos. Mas quando é que isso acontece, irmãos? A palavra de Deus diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Eu creio quando nós temos uma relação de intimidade com Deus, quando temos um programa sistemático de oração, de leitura bíblica, de jejum, nós temos força suficiente, através da oração, para que o Espírito Santo nos guarde, nos proteja de toda a maldade, e que a nossa oração é ouvida. Ele dá muito mais do que nós merecemos. É isso que nós aqui entendemos. Ele conclui dizendo: a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todos sempre. Amém. Ele fala amém porque isso aqui é oração. Paulo está aqui orando pela igreja de Éfeso, para que tudo isso aconteça, né? Uma oração muito dele, que a glória, a igreja em Cristo Jesus. Então, a nossa glória aqui na terra, a maior glória do homem é conhecer a Deus. Não tem coisa maior do que conhecer a Deus. Então, quando conhecemos a Deus e temos profundidade nesse conhecimento, nós temos maturidade espiritual, nós temos uma relação de intimidade com Deus, levando uma vida de obediência a Deus, nós temos a consciência que um dia estaremos na glória com Jesus por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe sempre.